o pessimismo e as presenças doentias dos espíritos perturbados e maus. Mantenha a tua mente presa às ideias positivas, iluminativas, ao programa de enobrecimento, de cuja conduta te advirá o bem-estar íntimo e a alegria de viver. O que pensares com insistência, hoje ou mais tarde, se concretizará. Os fatos se corporificam de início no campo mental, para depois se tornarem realidade no corpo físico. Pensa no bem e banha-te com a luz do amor. O título desse livro, Vida Feliz, já nos sugere a intenção dele, né? Nos mostrar o caminho para termos uma vida feliz. Isso se faz através dos alertas que ele nos traz. No texto, a Joana fala sobre pensamento. Ela nos esclarece que a realidade no campo físico começa no campo mental. E o que significa isso? Significa que tudo que pensamos, plasmamos, criamos, a nossa saúde, as nossas companhias espirituais, as nossas conquistas, são consequências disso. Daí a necessidade de pensamentos positivos, otimistas. Eles nos afinizam com os bons espíritos e nos trazem um equilíbrio salutar. Mas não nos desesperemos se ainda não conseguimos manter esses pensamentos positivos o tempo todo. Porque o nosso Pai, com a sua infinita bondade e justiça, sabendo que ainda estamos num processo de aprendizado, nos dá a oportunidade de reparação para atingirmos o nosso equilíbrio através das nossas atitudes, através do amor, através das orações. E podemos exemplificar o nosso processo de transformação dos nossos pensamentos utilizando já nosso conhecido vigiai e orai, que através dele perceberemos o momento do nosso desvio e a possibilidade de voltar ao curso. Somente através de muito exercício, de um exercício contínuo, é que nós vamos alcançar essa transformação. Muita paz a todos. Então, depois de estarmos harmonizados com o preparo que a Dani nos trouxe, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, e pedir que nesse momento nos envolva, nos sensibilizando a alma, nos alargando o entendimento, para que a gente possa entender em profundidade, apreendendo cada ensinamento, para que nós tenhamos o embasamento necessário e a aplicação no nosso dia a dia, na nossa vida de relação. Então, que Jesus nos ilumine e nos abençoe. Graças a Deus. Acendeu. É o nosso irmão Éder que vai fazer a nossa palestra da tarde de hoje. Boa tarde a todos. Que a paz do Cristo possa estar junto a nós, por hoje, agora e por todo sempre. Mais uma vez, a casa nos convida a estarmos juntos com os companheiros para desenvolvermos um estudo esse que fala sobre resignação. Mas antes mesmo de entrarmos propriamente na ideia da resignação, é interessante aproveitar o que foi falado agora na introdução sobre a necessidade de servir, a necessidade de ser útil. Além disso, a necessidade de cumprir regras, regulamentos e horários. A casa espírita cresce a cada vez mais a olhos vistos. Muitos frequentadores com oportunidade de poder servir, com oportunidade de poder modificar o rumo das suas vidas.
muitos trabalhadores da casa que já estão engajados com uma oportunidade muito grande de poder se melhorar, se aprimorar, se dedicando mais à instituição que nos abriga, nos oferecendo a paz e o equilíbrio que tanto precisamos. E diante de todo esse quadro, é interessante falarmos a respeito da mudança na conduta mental nossa diante da vida, porque quando nós nos propomos a entender a ideia da resignação, nós temos que, antes de mais nada, nos esclarecermos para compreender o porquê estamos aqui, o porquê estamos passando pelo que estamos passando. A companheira falou ali que quantas pessoas necessitam de um alimento tão simples que nos sobra à mesa. Eu já tive chance de ver em Copacabana, no final da noite, quando passa aquele caminhão que retira basicamente alimento orgânico dos restaurantes, dos supermercados, aquelas pessoas das comunidades mais pobres indo apanhar resto de comida no lixo. É uma coisa impressionante, me lembrou muito aqueles filmes que passavam a respeito da África, quando aquelas pessoas que não tinham o que comer, corriam para apanhar o alimento que estava sendo distribuído. E quando o alimento caía no chão, eles pegavam com terra e tudo e colocavam na boca. Então, diante de uma cena tão deprimente, e num bairro da Zona Sul de Copacabana, a gente tem ideia do que ela disse, provavelmente a comunidade do Rio das Pedras, deve ser algo nas imediações, né? Então a gente mais ou menos imagina que a miséria moral, ela mora ao lado, mais próxima até do que a miséria material. E às vezes a gente se surpreende, porque nós temos pessoas que estão relativamente próximas a nós, que vivem num nível de pobreza africano, acreditem ou não. Eu tenho oportunidade de ver isso ali na comunidade do Pavão, em Pavãozinho, porque o Centro Espírita Paulo de Tarso possui uma obra social e nós temos a oportunidade de vez em quando ser convidados para ir até lá para falar com as pessoas da comunidade. Você se surpreende, porque você está em Copacabana, mas existem pessoas ali que parece que é um bolsão de pobreza, que apresenta um padrão espiritual de muito comprometimento. Então aquelas pessoas, por mais que desejem sair dali, parece que elas estão agregadas ao comprometimento e não evoluem muito, vivendo num nível de pobreza que às vezes nos surpreende. Porque a gente poderia dizer, mas na Zona Sul do Rio, sim, na Zona Sul do Rio. Quando a necessidade fala mais alto, a espiritualidade cria as condições necessárias para que os espíritos reencarnem nas condições que precisam para evoluir. E se nós temos algum esclarecimento, por que não tentar ajudá-los? Tirá-los daquela realidade às vezes é meio complicado. Eles não querem sair, mas nós podemos ajudar para que eles possam passar por essa trajetória de uma maneira muito mais tranquila, com muito menos sofrimento. E, uma vez recebendo ajuda material, poderão não se expor a situações desnecessárias que possam levá-los à questão do crime, às irregularidades que nós sabemos que acontecem. Porém, nós que estamos aqui e já temos algum conhecimento da doutrina, temos algumas obrigações, segundo Emmanuel, para mudar nossa conduta de vida. E nesse processo de mudança, à medida que nós vamos nos esclarecendo, nós vamos percebendo que precisamos fazer alguma coisa, não apenas por nós mesmos, mas também pelo próximo. E é aí que o estudo sistematizado da doutrina, que o esclarecimento que nós vamos obtendo por intermédio das palestras, dos estudos que são feitos aqui, vão abrindo oportunidades, vão abrindo precedentes para que as pessoas possam ir
percebendo a necessidade de uma mudança, percebendo a necessidade da reforma íntima e a mudança na nossa conduta. Por que eu estou dizendo mudança na nossa conduta? Porque para nós chegarmos à ideia da resignação, a resignação não é apenas a compreensão e o entendimento, é uma combinação de elementos aonde a gente tem ideia precisa do que está acontecendo e não se revolta por estar passando pelo que está passando, porque tem a consciência que aquilo é necessário para a nossa transformação moral. É difícil, principalmente quando nós temos um problema dentro de casa, em que nós temos a consciência plena que aquilo ali é uma resposta do passado, o passado interferindo no momento presente, as encarnações passadas estão interagindo com a encarnação atual e nós estamos tendo a oportunidade de reparar atitudes que nós tivemos em vidas passadas, no nosso trabalho, na convivência doméstica, no relacionamento familiar com alguém em particular. E às vezes o sofrimento é muito grande porque a gente se sente sufocado. Há pouco eu estava comentando aqui que existem profissões que estão sendo um desafio muito grande. E a gente vê pelos meios de comunicação que algumas profissões estão exigindo muito mais do que o normal das pessoas. E no caso em particular, nós comentamos a respeito do magistério das escolas públicas, porque o magistério das escolas públicas está adoecendo os professores, porque a carga de problema que é canalizada para as escolas é muito grande. E os professores vão catalisando, vão somatizando muitas questões, e no decorrer do tempo é comum encontrar muitos companheiros, provavelmente num consultório psiquiátrico, porque é difícil realmente você conviver com a problemática que eclode dentro de uma escola. Então, mas isso não quer dizer que em outras profissões também não aconteça. Eu já tive a oportunidade de ouvir depoimentos ligados aos bancários, que a gente fica até surpreso se realmente aquilo é verdade, porque com a mudança do perfil da sociedade, começam a surgir exigências que as pessoas que têm uma idade um pouco maior, estão vivendo uma transição para a terceira idade, elas sentem um baque muito grande, porque elas começaram a vida dentro de um modelo e vão terminar em outro completamente diferente. As regras do jogo da vida mudaram no meio da partida. E como é que fica? Não é verdade? Como que você vai conseguir, no decorrer do jogo, aprender as novas regras e interagir? É exatamente isso que a doutrina nos convida a uma reflexão. Se nós temos a consciência plena que não estamos aqui por acaso, não caímos de paraquedas e não chegamos aqui por mero acaso, a gente tem que ter consciência. Outro dia eu estava aqui, na última reunião, a gente sempre chega um pouco antes, fica ali parado na porta e a gente vê as pessoas passando e perguntando as coisas possíveis e imagináveis. Como, por exemplo, uma senhora me perguntou, isso é uma casa espírita? Eu falei, é sim. Qual é a... Como é que foi que ela me perguntou? Até achei engraçado. Qual é a corrente? Eu falei, minha senhora, aqui deve ser 110. Talvez seja 220. A gente escuta umas coisas assim, que você para e pensa, as pessoas às vezes desconhecem a realidade e elas podem muitas das vezes se interessar em conhecer justamente para que a gente não tenha umas situações equivocadas e tragicômicas. Porque na hora que ela falou eu entendi, mas eu respondi dessa forma porque você perguntar numa casa espírita qual é a corrente, não é verdade? Isso poderia ser feito há uns 30, 40 anos atrás. Aí diria, não, é mesa branca. Mas hoje, na altura do campeonato, escrito Joana de Ângeles, né, a pessoa às vezes não faz por mal, mas a gente sempre aproveita para fazer uma piadinha no sentido positivo, para que aquilo possa chamar a atenção. Porque se nós estamos aqui, estamos com um motivo.
Esse motivo é nos melhorarmos. Mas para nós nos melhorarmos, nós vamos ter que começar a aceitar determinadas verdades que até o presente momento, elas são um pouco incômodas na nossa vida. De que o sofrimento que estamos passando é um reflexo direto das nossas próprias atitudes e das nossas escolhas. Infelizmente, isso é uma grande verdade que nós precisamos aceitar. E à medida que nós vamos aceitando e vamos nos inteirando um pouco mais a respeito da doutrina, a gente vai conseguindo perceber que precisamos fazer alguma coisa e não ficar na eterna posição de recebedores. Por isso que nós comentamos aqui que aqueles que vêm à casa como frequentadores estão tendo a oportunidade de ter acesso a muita coisa positiva que a casa oferece, porque toda reunião que eu tenho a oportunidade de estar aqui, eu vejo um convite às pessoas a trabalharem, a participarem, a ajudarem de alguma forma, colaborando como um trabalhador voluntário para dar uma força em algum tipo de evento, ajudando na distribuição de alimentos, no processo de arrecadação do quilo para poder fazer as sacas de mantimento. Muitas chances de nós sairmos daquela posição tradicional, cômoda que o ser humano fica, porque isso não é um defeito, parece que é algo intrínseco na nossa realidade, e sairmos dessa posição para podermos, aos pouquinhos, ir nos desprendendo para poder ajudar. Ajudar um necessitado que nós nem sabemos quem é, mas que receberá a sacola de mantimentos que a casa vai distribuir. Ajudar as pessoas no encontro que será feito no domingo, porque nós também vamos usufruir participando. E isso tudo é uma maneira do indivíduo ir conhecendo um pouco mais, ele ir se informando gradativamente. E esse processo de informação, ele é ótimo, porque a pessoa aprende mais rápido. Quando eu entrei numa casa espírita pela primeira vez, foi no centro do Rio, na Rua Senhor dos Passos, na Federação Espírita, a gente teve a oportunidade de, há muito tempo atrás, ver uma outra realidade. A pessoa estudava de acordo com o seu interesse. Se você gostava de ler, por exemplo, Manuel Filomeno de Miranda, você comprava as obras e ia ler. Não havia esse estudo sistematizado da doutrina. Então, nós demorávamos um pouco mais a ter conhecimento, a não ser que o indivíduo tivesse tempo para frequentar as reuniões, ler, estudar e ir se informando. Mas hoje, a possibilidade dos amigos terem um conhecimento mais rápido por intermédio do YouTube, porque nós temos muitas palestras que são apresentadas no YouTube, por intermédio da própria internet, quando a casa tem um site que ela disponibiliza para as pessoas assistirem depois o estudo realizado, por DVDs, por audiobook. Tem muitas formas de nós nos informarmos. E esse processo de informação, de autoinformação, o nosso desejo de querer crescer, vai levar automaticamente a aumentar a nossa responsabilidade. Por que aumenta a nossa responsabilidade? Porque nós estamos sabendo que devemos promover mudanças, que a nossa vida ela não vai continuar sendo mais como ela era antes. Porque uma vez que vamos participando, vamos interagindo, a própria espiritualidade ela vai nos avaliando até que ponto nós estamos realmente preparados para passar por algum tipo de provação, por algum tipo de situação inusitada que nos pega de surpresa. Da mesma forma que um aluno que estuda numa escola informal, tipo o Kumon da vida, quem conhece sabe que o processo de avaliação é muito individual. O professor ou a professora avalia o aluno de acordo com a sua capacidade de aprendizagem. Aqui acontece o mesmo e a espiritualidade vai nos encaminhar para as situações necessárias ao nosso crescimento. Agora, depende muito de cada um de nós de querermos avançar ou não. O convite nos é feito
toda a reunião para que a gente possa fazer alguma coisa a mais. Eu hoje faço um pouquinho, amanhã eu posso fazer um pouquinho mais. E essa mudança, ela é importante para a gente. As pessoas podem até ter uma certa dúvida no início. Até que ponto, de fato, o processo de mudança vai alterar a nossa vida? Altera no momento em que nós vamos estar em paz com a nossa consciência. Porque a realidade externa, para se modificar, ela vai demorar um pouco, porque todos nós precisamos nos mudar coletivamente para que a psicosfera do ambiente que a gente vive se modifique. A mudança do planeta vai depender muito da mudança de cada um de nós, mas a mudança do nosso mundo interior só depende da gente. Eu posso continuar convivendo com os mesmos problemas que existem lá fora, que independem da minha vontade, mas a maneira em que eu vou encará-los é uma maneira particular. No momento em que eu vou estudar, no momento que eu vou aprender, no momento em que eu vou trabalhar e vou viver, dar testemunhos e presenciar testemunhos, a gente se surpreende muito. Eu tenho aprendido muito mais com o que eu tenho visto na nossa casa espírita, no trabalho que realizamos de desobsessão, do que às vezes lendo um livro. É algo surpreendente, porque a gente tem às vezes umas situações que no início eu achei que fosse coincidência, depois eu achei que era coincidência demais. E hoje eu acho que não é coincidência coisa nenhuma. Porque parece que aquilo ali é, como um livro que o Chico Xavier escreveu, é uma data limite para acontecer. E a data limite para as coisas acontecerem é o dia de hoje. Nós tivemos a oportunidade de presenciar uma situação muito ligada ao que a companheira disse aqui, em que um desencarnado se manifestou por intermédio de uma companheira nossa, dando a comunicação, dizendo que era uma pessoa muito infeliz, porque ele havia nascido sem uma das mãos. E ele, desde a época em que estava na escola, as crianças mangavam dele, até usou essa expressão, né? Mangavam dele porque ele era maneta. E depois de algum tempo, ele era uma criança pobre, acabou morrendo na rua. E ele veio se lamentando, chorando. E por acaso fui eu que conversei com ele. E disse a ele: será que por acaso, meu amigo, não tem algum fato ligado a um passado distante que você não se recorde nesse momento, que pode explicar o seu sofrimento? Quando eu falei isso, não sei porquê, parece que acionou um processo de regressão a uma vida anterior, e ele me narrou que ele havia sido um feitor na época do Brasil colônia, e ele pegou os escravos roubando comida, porque a comida que era oferecida aos escravos era uma verdadeira lavagem, e ele pegou os escravos roubando comida, e ele cortou a mão dos escravos que roubavam comida. E ele, quando ele disse isso, ele disse com uma satisfação tão grande, com um prazer tão grande, e foi tão rápido isso que ele momentaneamente voltou ao quadro anterior daquele garoto que havia nascido sem a mão e que estava sofrendo por conta disso. Fizemos uma prece, rogando pela ajuda do plano espiritual. A mãe dele, que já havia desencarnado antes dele, apareceu. E em prece, o perispírito dele foi recomposto, e ele viu as suas duas mãos novamente. Muito emocionante, porque revela que o nosso sofrimento não acontece por acaso. Provavelmente dessas pessoas da comunidade que o centro ajuda, também não é algo por mero acaso. Mas quando você tem a oportunidade de ouvir o indivíduo dizer o depoimento, e às vezes você sente a emoção dele de ter passado por aquilo ao seu lado, é uma coisa que não dá para explicar. É algo assim que parece que a energia
vem em sua direção e você sente, você vibra com ele. E naquele momento, a gente é mexido no nosso interior, porque parece que é uma confirmação daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente lê. A gente só não vai acreditar se não quiser. E aí é o ponto mais importante. Porque se nós já estamos tendo o depoimento verdade do companheiro espiritual, nem do encarnado, é do companheiro espiritual, que nos relata isso por intermédio da mediunidade de um trabalhador da casa, durante a reunião mediúnica de desobsessão, a gente para e pensa, puxa vida, nós que estamos aqui encarnados, que temos a oportunidade de ter a bênção do esclarecimento no decorrer da nossa própria existência, podemos ter a ideia do que nos leva ao sofrimento. É lógico que o plano espiritual não nos revela, porque senão vira uma acariação. E o plano espiritual não tem a intenção de nos colocar numa condição de acariação, porque isso vai nos levar a um sofrimento muito grande. Mas é dado a esse companheiro desencarnado a oportunidade de ver, para que ele possa se arrepender, porque ele carregou durante muito tempo um sentimento de inconformação por algo que ele não compreendia. Mas se nós temos a oportunidade de, num estudo de uma obra, conseguirmos assuntos muito parecidos com o que nós estamos vivendo, a gente só não promove uma mudança maior nas nossas vidas se nós não desejarmos. E às vezes a gente não precisa nem ouvir um depoimento desse, porque um depoimento desse é quase como quem diz assim, se você ainda não acredita, vai ter que vir aqui para poder acreditar, como foi um caso que eu contei aqui, há mais ou menos uns 4 ou 5 meses atrás, que nesse mesmo trabalho de desobsessão, me surgiu um médium de uma casa espírita desencarnado em condição de sofrimento. E ele disse claramente, eu era médium na casa espírita, eu trabalhava. Aí eu perguntei o que havia acontecido para ele estar naquela condição. E ele me relatou aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, a nossa falta de fé, a nossa falta de perseverança. Quando eu digo a nossa, eu estou dizendo a minha falta de fé, a minha falta de perseverança. Por quê? Porque às vezes não é difícil perceber a presença do companheiro desencarnado, que está ao nosso lado tentando conduzir o nosso pensamento de maneira que a gente possa tocar um pouquinho no coração das pessoas, convidando a elas a saírem da posição de comodismo tradicional que todos nós nos colocamos. E que a gente sempre está esperando uma hora e um dia em especial para nos doarmos, para iniciar o nosso trabalho numa casa espírita ou o nosso trabalho em prol do bem. A gente sempre está esperando um momento especial e o tempo está passando. Algumas pessoas que já estão há muito tempo numa casa espírita poderiam fazer algo, até mesmo com o intuito de tentar se modificar. Por quê? A fé raciocinada, ela nos ajuda a ter a resignação. Se amanhã, no momento do desencarne, eu me der conta que eu deveria ter feito e não fiz, eu não posso culpar ninguém. Até porque eu sei. Eu estou dizendo hoje que eu sei o que eu devo fazer. Só não faço na totalidade, até porque existem questões pessoais que me impedem de me aventurar mais no trabalho assistencial, no trabalho de exposição, mas eu desejo promover essa mudança, até porque
Chega num determinado momento da vida em que a gente tem chance de se aposentar, nós estávamos falando sobre isso também, e no momento que a aposentadoria chegar, a gente vai tentar se dedicar um pouco mais à casa espírita, que sempre nos acolheu ao longo de todos esses anos, e essas casas espíritas co-irmãs que nos convidam de vez em quando para desenvolvermos um estudo, porque o mais importante é a nossa reflexão. A gente precisa parar para refletir. Não é apenas se informar. A informação, ela é importante. Hoje nós temos um conhecimento que antes nós não tínhamos, mas a gente tem que usar esse conhecimento de uma maneira interativa. O que eu vou fazer com esse conhecimento? Eu vou utilizá-lo em prol do quê? Em prol de quem? Isso é importante, sim, porque senão não adianta. Eu vou ser como um livro fechado. Vou virar o que antigamente se dizia letra morta. Vou ter o conhecimento de um livro fechado que não informa, que não auxilia ninguém. A gente precisa fazer alguma coisa. Eu tive chance de assistir agora no mês de agosto, Divaldo Pereira Franco, aqui, junto com Jorge Andréa. Conheço Jorge Andréa há bastante tempo e Divaldo também. Desde a época da Mocidade Espírita, eu já conhecia Divaldo Pereira Franco, quando nós tivemos oportunidade de ir em Austin, na obra social do Joana de Ângeles, lá de Copacabana, que inaugurou lá em Austin. Convidaram a gente, Divaldo foi, né? Na época eu levei até câmera fotográfica, mas nem tive o tino de tirar uma foto com ele. E o tempo passou. E a gente tem a oportunidade de ver o Divaldo aí com 89 anos, Jorge André com um século de vida, firme e forte, dizendo que, se depender dele, ele continua mais um pouco, e nós, na brincadeira, falamos que ainda vai enterrar muitos de nós, porque a disposição daquele homem é alguma coisa invejável, porque muitos, na idade dele, não estariam aqui se dispondo, mas no momento em que ele se dispõe a servir em favor do próximo, a espiritualidade vai supri-lo com a energia que ele precisa para que ele possa cumprir a sua tarefa. Chico Xavier nos deixa uma mensagem importante. Quando nós nos propomos a ajudar o próximo, recebemos não o que gostaríamos, mas o necessário para cumprirmos a nossa missão. E é isso que é importante. As pessoas se esquecem muitas das vezes que a manutenção do bem-estar, a manutenção de uma casa mental equilibrada vai depender muito do nosso desejo de servir, do nosso desejo de ser útil. A casa espírita não precisa da gente. Nós é que precisamos da casa. Se por acaso acontecesse algum imprevisto de nós não estarmos aqui hoje, provavelmente os trabalhadores da casa resolveriam a questão botando outra pessoa no lugar. Então, a gente precisa se lembrar que nós não somos imprescindíveis ao trabalho da instituição. A espiritualidade sempre colocará alguém no nosso lugar quando nós nos omitirmos a servir, uma vez que o convite nos foi feito há algum tempo e nós estamos na dúvida se devemos ou não, porque eu vou ocupar meu tempo, chega um final de semana, tem visita lá em casa, chega um determinado momento da vida que nós temos que assumir uma posição. Podemos chegar para os dirigentes da casa e nos dispor a ajudar em um dia em particular. E naquele dia em particular estaremos ali, chegando no horário de preferência, que um dos problemas que nós estamos vivendo, pelo menos lá na nossa casa espírita, que agora o pessoal está mais rígido na questão do horário, não apenas com os frequentadores, mas também os trabalhadores da casa. Tem pessoas que chegam, que são trabalhadores, a reunião já começou, né? E isso está se tornando até um costume. E agora parece que a direção da casa, eu não faço parte, mas a direção da casa está começando a apertar um pouco no sentido de chamar a atenção das pessoas. Olha, vamos chegar pelo menos uns 10, 15 minutos antes para a harmonização. E, ao mesmo tempo, fechando a porta mais cedo, justamente para que as pessoas tenham a seguinte consciência: é uma casa onde se pratica a caridade,
é uma casa onde se ajuda os necessitados, mas não é por isso também que a porta vai ficar aberta e as pessoas vão entrar e sair a hora que quiserem. Então a disciplina, ela nos ajuda no sentido de que, se eu tenho que ter a resignação implica, se um dia eu chegar atrasado e a porta estiver fechada, eu tenho que aceitar isso. Lá na nossa instituição, eu até brinco às vezes, quando a gente está discutindo isso, eu falei, mas eu tenho a chave da porta. Mas você não vai entrar. Falei, claro que não, eu estou mexendo com vocês, porque não faz sentido. Às vezes, em situações especiais, às vezes nós vamos à casa espírita e chegamos fora do horário até para resolver alguma questão. Mas se nós estamos engajados no trabalho, a gente sabe perfeitamente que só pedimos que as mães que têm crianças pequenas tragam as crianças na hora do passe. Porque no início era uma coisa assim meio complicada, as pessoas vinham com as crianças, quando era uma criança muito quietinha, tudo bem, mas às vezes o moleque abria um berreiro, atrapalhava a reunião, então a gente pede que as crianças pequenas, as pessoas com problemas sérios de locomoção, venham às vezes na hora do passe, porque as pessoas não conseguem, há um descompasso entre as pessoas que se locomovem e têm a facilidade de chegar no horário normal dos outros. Tem que haver um pouquinho de bom senso. E esse bom senso, ele tem um limite. E esse limite tem que ser respeitado, porque a espiritualidade, os verdadeiros responsáveis pelo trabalho dessa casa, eles chegam aqui, eles têm hora certa. Quando nós vamos embora e fecham tudo, os trabalhos aqui continuam no plano espiritual. Não pensem em vocês que a casa fica vazia. Aqueles médiuns que têm a capacidade de perceber, veem que existem outros andares, e nesses outros andares são feitos outros tipos de trabalho, que varam à noite. Tanto é que esses companheiros que se manifestam nas reuniões de desobsessão, eles dizem, tem muitas reuniões aqui na casa ao longo da noite. Então só pode ser reunião no plano espiritual, porque a gente fecha a porta e desliga a luz, mas eles continuam lá estudando, se reunindo. Por isso que é um ambiente que deve ser haver uma boa higiene mental. As conversas aqui devem ser conversas salutares de preferência. Eu sei que as pessoas aqui pensam assim. As pessoas não vêm para cá como se aqui fosse uma sala de espera de consultório médico, não. Todo mundo vem, senta quietinho no seu lugar, procurando se harmonizar. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá nós temos um problema sério, a pessoa, uma conversação, fica aquele tititi, a gente tem que aumentar a música, quando a gente aumenta a música, o pessoal já sabe que está falando muito alto. Por quê? Porque essa harmonização, ela vai nos ajudar. E quando nós fazemos isso e falamos isso de coração, vejam bem, nós não estamos criticando ninguém, nós estamos tentando fazer com que os trabalhos nos dois planos da vida aconteçam dentro da forma mais harmônica possível. Da forma mais harmônica possível. E esse entendimento, ele é extremamente importante porque, eu até brinco, se me chamarem a atenção, puxarem minha orelha por alguma coisa que eu fiz errada, eu não vou ficar melindrado. Podem ter certeza disso, por uma razão muito simples. Eu sei, já tenho algum tempo na casa espírita, eu sei das minhas limitações, das minhas dificuldades, mas sei também que nós estamos reunidos em nome do Cristo. A casa espírita não é um clube. A casa espírita é uma confraria em prol do bem. Então, tudo aquilo que acontece na casa espírita deve ser voltado em favor do bem. Vamos deixar quem somos lá fora, e aqui nós somos frequentadores ou trabalhadores em nome do Mestre Jesus, em nome de Joana de Ângeles. Estamos aqui reunidos com o objetivo, servir ao Cristo, servir aos trabalhadores do mundo invisível. E para isso, precisamos nos modificar, precisamos compreender. E a resignação,
a necessidade da resignação é a necessidade de nos tornarmos pessoas melhores, pessoas felizes, pessoas em paz com a nossa consciência. Somos resignados porque temos a compreensão perfeita do que está passando em nossas vidas. Deus, um Pai amoroso, bom, que olha por todos nós, não permitiria em momento algum que passássemos por uma situação tão difícil, se ela não fosse necessária para o nosso crescimento, para a nossa evolução moral. Que a paz do Mestre Jesus permaneça junto com todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E que a gente possa aproveitar essa confraternização de paz e de luz para nos melhorarmos, para crescermos, para nos transformarmos em pessoas melhores. E a palavra resignação fazer o verdadeiro sentido em nossas vidas. Uma boa tarde a todos.